Paz do Senhor, meu nome é Lucas Romaniello Clinco, eu sou acadêmico da Unicesumar, no Polo República São Paulo. O meu RA é 18440955 e estamos fazendo a atividade mapa da disciplina de Pregação e Práticas Ministeriais, com o professor Hernandes Dias Lopes. E foi nos sugerido o texto de Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, e nós vamos expor este texto. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Partindo hoje, você está seguro de que não há o que se envergonhar diante do Senhor Jesus? E é sobre esse tema, a certeza da nossa salvação, com o título A Segurança da Salvação Eterna, que nós vamos discorrer nesse breve sermão. Como nós vimos na disciplina de Teologia Bíblica, todos os escritos do Novo Testamento são circunstanciais, ou seja, de acordo com as demandas, de acordo com as necessidades das igrejas. Nenhum escrito é totalmente sistemático, mas nós podemos dizer que a epístola escrita aos Romanos é a epístola mais sistemática de toda a Escritura. Nela estão presentes os principais conceitos do cristianismo, tanto doutrinariamente quanto de forma prática. O objetivo do apóstolo Paulo é expor o Evangelho e as consequências do Evangelho aos romanos, e também pavimentar a sua ida àquela igreja que ele ainda não conhecia. E a epístola ela é formada por duas grandes seções. Dos capítulos 1 até o capítulo 11, nós temos as grandes doutrinas da salvação, e dos capítulos 12 até o fim da carta, o capítulo 16, nós temos as consequências da salvação. Nós podemos esboçar o livro da seguinte forma: dos capítulos 1 até o capítulo 3, parte A, fala sobre a depravação. Do 3b até o capítulo 5, justificação. Capítulo 6 a 8, santificação. Capítulo 9 a 11, eleição. Capítulo 12 a 15, aplicação. E capítulo 16, saudação. O texto em questão, Romanos 8, 31 a 39, tem como contexto imediato o tratar de Paulo com, abrindo aspas, a imperfeição sob a qual os crentes sempre labutam, a misericórdia divina que perdoa e esquece o pecado, e a regeneração operada pelo Espírito, conforme nos diz Calvino. Agora, o Espírito, o crente possui o Espírito de Cristo. O Espírito habita em nós. Isso é dito em Romanos 8, do versículo 1 a 11. E por isso nós nos tornamos filhos e herdeiros, do verso 12 até o verso 17. Se com Cristo sofremos, com Ele também seremos glorificados. E a criação, e nós juntamente com a criação, gememos na expectativa da glorificação dos filhos de Deus, conforme diz o versículo 18 a 25. Entretanto, nessa nossa agonia nós temos o auxílio do Espírito, o qual é plenamente suficiente para nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Ele mesmo intercede por nós, como diz o versículo 26 e 27. Mas o propósito de Deus com o nosso sofrimento nessa terra não é nos destruir. Antes, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto, como diz o versículo 28. E mesmo nesse contexto de sofrimento e de adversidades, o plano de Deus não pode ser frustrado, porquanto aos que escolheu de antemão, a esses predestinou, e aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a estes glorificou, como diz o versículo 29 e 30. E é justamente por conta dessa obra divina que Paulo pode afirmar que, a despeito do sofrimento, da tentação e da provação, Deus nos guardará e nos preservará de cair, como ele afirma nos versículos 31 a 39. Vamos ao texto. Paulo, aqui nessa sessão, ele prorrompe numa série de exclamações, por meio das quais ele expressa a grandeza de alma que os crentes devem ter quando as tribulações batem à sua porta, insistindo com que eles se desesperem. O texto ele pode ser dividido em três grandes partes, as três perguntas retóricas que Paulo propõe.
A primeira é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículos 31 e 32. A segunda é: quem nos acusará e condenará? Versículos 33 e 34. E a terceira e última: quem nos separará do amor de Cristo? Versículos 35 e 39. Vamos examinar cada uma de perto, juntamente com os textos. A primeira é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31 e 32. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo ele pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas a que ele se refere? Claramente, é a tudo aquilo que ele acabou de afirmar, a chamada inquebrantável corrente de ouro da salvação: eleição, predestinação, chamado, justificação e glorificação. À vista de que Deus nos escolheu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, o que diremos? Se Deus é por nós em tudo isso, quem será contra nós? Se Deus está a nosso favor e opera tudo para o nosso bem, tanto temporal quanto eterno, quem poderá se opor a isso e ter êxito? Se o Espírito mesmo intercede por nós, quem poderá ser contra nós? Conforme afirma Calvino, ele nos ensina através dessas palavras que a coragem inquebrantável que suplanta todas as tentações reside no paternal e divino favor. E este é, portanto, o único suporte a nos sustentar em cada tentação, em cada perseguição, em cada provação. Se porventura Deus não nos fosse propício, nenhuma confiança sólida poderia ser concebida, ainda que tudo viesse a sorrir para nós. Paulo, então, ele passa a evocar o sacrifício de Cristo para o centro do seu argumento. Se Deus ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho por nós, como ele também não nos dará graciosamente todas as coisas? Se próprio Cristo não foi poupado para nosso benefício, como Deus não nos daria juntamente com ele todas as coisas? Como o plano de Deus poderia ser frustrado se em Cristo nós já temos tudo? John Piper, num dos seus sermões, ele afirma que todas as promessas da nova aliança são compradas por sangue. Um novo coração, um novo viver, um novo relacionamento com Deus, tudo isso foi comprado por Cristo Jesus. E visto que nada é mais querido, mais precioso ou mais excelente do que o seu Filho, então Deus não negligenciará nada que perceba ser-nos proveitoso. Repare que o apóstolo diz que Deus nos dá graciosamente com ele todas as coisas. Tudo que Deus nos dá não é baseado no nosso mérito, na nossa justiça, mas é baseada única e exclusivamente na obra de Jesus Cristo e por graça. O apóstolo, então, ele deixa claro neste ponto que é como se ele dissesse: cristão, Deus é por você. Não há mais ira de Deus contra você. Você foi reconciliado por Deus. Se Deus é por você, quem será contra você? No entanto, se você, ouvinte, está fora de Jesus Cristo, está longe de Cristo, a grande pergunta para você não é se Deus é por você, quem será contra você, mas e se Deus for contra nós, quem será por nós? Saia dessa guerra contra o soberano Senhor, abaixe as suas armas, renda-se a Ele. Você acha que irá vencer esta queda de braço com o Deus de toda a terra? Reconcilie-se já, este é o dia da salvação. O apóstolo então, ele faz mais uma pergunta, a segunda pergunta do nosso sermão: quem nos acusará e condenará? No versículo 33 e 34. Diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se nós fomos eleitos por Deus, qual palavra terá mais valor do que a dele? Quem pode levantar qualquer acusação contra qualquer um de nós, sendo que o soberano nos escolheu desde antes da fundação do mundo? Nenhuma acusação nos é imputada,
porquanto é Deus quem nos justifica. Ou seja, no tribunal de Deus, diante do seu tribunal, nós não temos culpa alguma. Ele não somente nos perdoa, ele nos faz justos. Ele não somente tira o débito da nossa conta, mas ele nos imputa justiça infinita, a justiça do seu Filho. Portanto, se somos justos por Jesus Cristo, quem nos condenará? Paulo, então, ele nos dá 4 características da atividade do Salvador, em 3 ofícios do Salvador: o ofício de servo, de rei e de sacerdote. Quem nos condenará? Quem te condenará se, em primeiro lugar, Cristo morreu por você? Nossa multidão de pecados foi imputada sobre a sua cabeça. Em segundo lugar, ele não só morreu, mas, como afirma Romanos 4:25, ele ressuscitou para a nossa justificação. Na ressurreição há o selo de aprovação por parte do Pai sobre o sacrifício do Filho. Ele venceu a morte e nós também vencemos a morte juntamente com ele. Quem te condenará se, em terceiro lugar, o Messias é o Rei triunfante que está à direita do Pai? Nada foge do seu controle e, como Rei, fazemos parte do seu reino. A palavra real já foi explicitamente declarada: você é justo perante o Senhor. E o último argumento que Paulo afirma aqui é que o Senhor dos céus intercede por nós. Continuamente graça flui do seu trono. Quando caímos, ele é o nosso advogado e nosso ajudador perante o Pai. E é como se ele dissesse diante do Pai: Pai, perdoa-o, mas eu morri no lugar dele. É como se Cristo nos lembrasse de que os nossos pecados foram apagados e lançados no mar. E ali se encontra aquela placa escrito: é proibido pescar. Quem te condenará, meu irmão? Quem intentará acusação contra você? O diabo não será eficaz nisso. As pessoas poderão até tentar te condenar, te acusar. Se fosse por causa da sua justiça e da sua vida, encontrariam muitas coisas pelas quais te condenar. Mas Cristo já te fez justo, legalmente justo, e nada mais há contra você. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como diz no início do capítulo 8, versículo 1. Você então pode ter certeza da sua vida eterna. Ela não está baseada na sua santidade, na sua perfeição, no seu esforço em ser puro, que certamente são muito falhos, assim como os meus. Ela tem como fundamento a perfeição da obra de Jesus Cristo em seu lugar. Viva a vida não com medo da perdição eterna, de perder a sua salvação amanhã ou depois. Viva seguro, pois Cristo te fez justo pelo perfeito mérito da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão. E o terceiro e último argumento, a última pergunta que Paulo levanta é: quem nos separará do amor de Cristo? Dos versículos 35 a 39. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por tua causa enfrentamos a morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porquanto eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo levanta a última das perguntas retóricas: quem nos separará do amor de Cristo? Levantando possíveis obstáculos que poderiam nos afastar do Senhor. Será que as circunstâncias poderão nos separar do amor de Cristo? Paulo elenca elas nos primeiros versículos. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada serão efetivos em distanciar-nos do Senhor? Os cristãos romanos e o próprio apóstolo enfrentaram muitos destes sofrimentos. Inclusive, Paulo lista em outras cartas os seus sofrimentos. A vida cristã não era fácil naquele contexto. Paulo até cita o Salmo 44, 22, aplicando-o à igreja. Por tua causa enfrentamos a morte todo dia, fomos considerados ovelhas para o matador.
no versículo 36. Porém, qual é a resposta do apóstolo? Não, nada disso poderá nos separar. Mas será que, se as circunstâncias não podem nos separar do amor de Deus, será que os poderes podem nos separar do amor de Deus? Morte, vida, anjos, governos, demônios. Paulo diz que nem qualquer outra criatura, além dessas que nós conhecemos, pode nos separar do amor de Cristo. Irmão, as teologias, entre aspas, da prosperidade, da confissão positiva, elas são uma famigerada mentira. Aqui nós vemos que a vida cristã é guerra, é batalha, é combate, tem sofrimento sim, tem luta sim. Não ouça aqueles falsos profetas que pregam um evangelho light e cheio de facilidades. Contudo, lembre-se que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O sofrimento não nos separará do amor de Cristo. Antes, o sofrimento nos impulsiona para os braços do nosso Redentor. Você não é mais do que vencedor porque tem o carro do ano, a casa luxuosa, uma vida luxuosa. Não, você é mais do que vencedor por causa da obra de Cristo no seu lugar. Você é mais do que vencedor confiando em Jesus e sendo sustentado por Ele no meio da tribulação e no meio da tempestade. Então, irmãos, o que podemos tirar de aplicação para a nossa vida? Nós podemos lembrar que se Deus nos salvou e está presente conosco, nenhum inimigo irá nos destruir. Mas se Deus não nos salvou e se Deus não é por nós, qualquer inimigo, por menor que seja, este irá nos destruir. Mas para nós podemos descansar em Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Ele não nos salvou para nos deixar no meio do caminho. Ele te guardará com as suas poderosas mãos. De lá ninguém pode te arrebatar. E isso nos encoraja na vida cristã. Eu posso dizer, a despeito das tribulações, do meu pecado e das minhas quedas, Ele me guardará de cair. Outra aplicação que nós podemos tirar é que a base da segurança que nós temos para o futuro é aquilo que Deus já fez por nós no passado. Ao olharmos para aquilo que Cristo já fez, ao lembrarmos que de eternidade a eternidade nós estamos seguros em Deus, nós nos alegramos e nos regozijamos e entramos em profundo louvor, como Paulo no capítulo 11 vai pronunciar aquele maravilhoso louvor. Deus nos tirou do Egito e Ele nos dará a terra prometida. Lembre-se, de eternidade a eternidade, Ele te salvou, Ele te comprou e Ele há de te guardar. Uma vez então que Deus é por nós, nós temos a certeza da nossa salvação. Ele lhe salvou, Ele há de preservá-lo. Abandone a culpa, porque Ele já a levou no seu lugar. Esqueça as acusações que lhe afligem o coração, pois elas já foram anuladas. Absolutamente nada e ninguém tem o poder de lhe afastar do amor de Deus que está em Cristo. Essas são as boas novas do Evangelho. A salvação em Jesus, a segurança em Jesus. Olhe para a cruz, olhe para o seu Salvador. Permaneça confiando nele. Deus abençoe. Amém.